Sobre iluminação pública, o deputado Aldir Mota diz que tauaenses foram traturados pela Câmara Municipal e pela Prefeitura de Itauá. Na tela. Que ocorreram e estão ocorrendo, infelizmente, lá no meu torrão natal, que é o Tauá. Enquanto nós estamos aqui nessa casa, tratando de uma comissão especial para combater os abusos da Enel, eu mesmo fui a favor, na reunião da mesa diretora com os líderes, para que nós criássemos uma CPI de imediato. Fui vencido porque foi decidido primeiro a formação de uma comissão para fazer esse levantamento, mas enquanto a população do estado do Ceará está estarrecida e preocupada e cobrando dessa casa e da bancada federal ações que dizem respeito ao combate a esse abuso excessivo, lá na cidade de Itauá veio o pior exemplo. O Executivo Municipal encaminhou o projeto de lei à Câmara, simplesmente, em alguns casos, mais que dobrando a tarifa de iluminação pública. Mais de 100% em alguns casos, ou melhor, 100% em alguns casos, quando for possível, sobre a própria fatura, o que representa, na verdade, muito mais do que um aumento tarifário de 100%. Isso passou na Câmara em tempo recorde, com poucas manifestações contrárias. Quero aqui registrar, porque, salvo engano, o vereador Holanda e o vereador Fúvio Gonçalves se manifestaram e tentaram rebater isso. Se tem mais algum, me perdoe a falha do momento do esquecimento, mas é impossível que a gente conviva, deputado Carlos, com a sociedade estadual e o Brasil estarrecido, porque, diga-se de passagem, deputado Salmito, após o debate sobre o Ceará, lá na Câmara Federal, outros estados da federação também entraram no debate, com os reajustes que foram autorizados. Como é que um poder local, uma prefeitura, um chefe do poder executivo e uma Câmara vem e simplesmente tratora a população, autorizando um aumento mega abusivo, inclusive fazendo tudo na contramão do que nós fazemos aqui em matéria tributária, deputado Salmito. Porque o que nós fazemos aqui sempre é livrar mais a base e cobrar mais do topo. Lá fizeram o contrário, reduziram de onde vão começar a base. A lei anterior dizia que a isenção era até quem consumisse 50 kW. A lei que foi enviada para a Câmara pelo Executivo baixou isso para 30 kW. Qual é a nossa preocupação? É que isso possa servir de exemplo para outros municípios. Porque, na verdade, se está querendo fazer um caixa às custas da cobrança da iluminação pública, às custas de quem menos pode pagar. E olha outro abuso. Foi lá em quem trata, em quem consome energia rural, e colocou uma tarifa de 100% sobre o consumo a título de taxa de iluminação pública. Isso é uma excrescência. Isso faz com que a banana que vai para o mercado no dia de sábado chegue mais cara. Que o milho que vai para o mercado, deputado Júlio César, líder do governo, chegue mais caro. Que a irrigação que é preciso fazer para ter capim e a pessoa ir lá vender um boi, vender uma vaca, vender uma ovelha, vender uma galinha, vai chegar mais caro. Porque quem vai produzir o queijo vai aumentar o preço do queijo. Olha a falta de sensibilidade quanto a isso. Em um momento em que todos nós estamos parando para discutir o peso da conta de energia elétrica sobre as famílias cearenses, lá no meu Tauá vem um péssimo exemplo e faz um verdadeiro confisco na taxa de iluminação pública naquele município. Então não poderia deixar de falar sobre isso na tribuna no dia de hoje. Só quem não tem esse raciocínio, Sulani, eu vejo que é o pessoal que faz a prefeitura, ou seja, a própria prefeita que envia um projeto, e os vereadores da situação, que é esmagadora a maioria naquela casa do povo. Eurico, e o deputado Aldir Mota, ele foi muito feliz na fala dele, muito preciso, como sempre.
ele consegue transmitir a indignação dele dentro da realidade sem faltar uma vírgula com a verdade, né? Então, dentro do que o deputado estadual, o deputado tauaense Aldir Mota fala, ele menciona que somente 2 vereadores, ele até pede desculpa caso tenha acontecido de ter esquecido alguém. Não, deputado, o senhor não esqueceu. Só foram 2 vereadores, doutor Fúvio Gonçalves e o vereador Raimundo Holanda. Os outros, o cunhado da prefeita, o afilhado, os coligados, os amedrontados pela prefeita, aquela turma do cabresto, todos votaram contra o povo para fazer a vontade da gestão pública municipal. E como o deputado bem disse, né, Eurico, numa época, num período, numa semana, onde o Brasil debatia, onde o Brasil inteiro discutia esse aumento, né, abusivo, né, em cima do povo brasileiro. Imagine uma cidade do interior, do sertão dos Inhamuns, que sobrevive basicamente da agricultura, do comércio local e da aposentadoria das nossas pessoas mais idosas, ser tarifado, inclusive, no campo que mais sofre hoje, que é o agricultor, né? Uma tarifação de 100% e uma redução na isenção lá. Por exemplo, quem pagava até 50 kW, né? Deixou essa faixa etária e agora vai começar a pagar. Quem consome até 31 kW, que é a população mais simples, mais humilde, mais sofrida da cidade de Itauá, vai passar a pagar. Então a preocupação do deputado a nível de estado é que esse mau exemplo se perpetue por todo o estado do Ceará, que não é difícil de acontecer. Mas se bem que em termos de exemplo, Itauá não tem sido um bom espelho para dar exemplo a quem quer que seja. Falta medicação no PSF. Enquanto a prefeita resolve tarifar ainda mais a população tauaense, falta energia pública em quase todos os bairros e distritos do município. Todos os dias aqui, Eurico, nós temos cobrança da comunidade. Então, realmente tratoraram a população, esmagaram o respeito em termos tributários da população tauaense e vão sacrificar cada vez mais o povo de Itauá, o povo mais simples e mais humilde. Aquilo que o deputado diz que é uma excrescência porque ele é educado, né, e porque ele procura o melhor termo, aqui no popular, aqui na região dos Inhamuns, a gente chama de falta de vergonha mesmo. A gente chama de falta de respeito mesmo. A gente chama de maldade mesmo.